Isso é um ataque ao devido processo legal, ao Estado democrático de direito e vai levar, com certeza, o país a maior instabilidade. E isso é dirigido ao presidente Lula, que é a grande vítima desta situação. E consideramos que isso é grave também ao povo brasileiro, porque esse ataque do judiciário aos direitos de Lula é também base dos ataques que nós estamos tendo. Lula tem reiterado isso. Até 15 de agosto ele deu de prazo para que a justiça brasileira, para que o Ministério Público apresente uma prova da sua culpa. Do que estão acusando Lula e qual é a prova dessa acusação? Portanto, nós consideramos extremamente grave o que aconteceu ontem e reiteramos que nós vamos registrar o presidente Lula no dia 15 de agosto, porque consideramos que ele tem condições de enfrentar esse golpe e começar a desmontar a pauta contra o povo brasileiro, contra os direitos trabalhistas, contra os direitos da população mais pobre, com a destruição do orçamento na área social, impedir a venda da Petrobras, impedir a venda da Eletrobras, resgatar a soberania do país. Por isso, nosso grande objetivo e nosso grande ato será dia 15 em Brasília. Mas, para tanto, nós temos uma pauta que iniciaremos essa semana. Nós vamos reforçar o abaixo-assinado e a mobilização popular em favor da liberdade de Lula. Mostrou-se que é viável essa liberdade. Aliás, ontem Lula esteve praticamente na porta da Polícia Federal para sair. Estava já com um comboio de carros pronto para ele ser retirado de lá. Infelizmente, por um conluio, que é isso que nós achamos, um conluio da Polícia Federal com o juiz Sérgio Moro e com desembargadores, dois desembargadores do TRF4, impediram Lula de sair. Nós tínhamos já o alvará de soltura do Lula às 9 horas da manhã na Polícia Federal. E eles levaram até o final da tarde para não deixar que ocorresse a soltura do Lula. É extremamente grave o que aconteceu. Esse país está sem estabilidade democrática, sem estabilidade institucional. Aliás, sem autoridade institucional. Portanto, nós vamos reforçar o abaixo-assinado de Lula livre, vamos reforçar as mobilizações por todas as cidades, vamos ler em todos os parlamentos do país, assembleias legislativas, câmaras municipais, a carta de Lula, que denuncia exatamente isso, a falta de isenção de parte considerável do judiciário. Vamos fazer também representação no CNJ, e aí não como partido, mas os movimentos sociais já estão preparando, juristas que estão na Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e parlamentares, a representação de Sérgio Moro, de Gebran e também do Thompson, junto ao Conselho Nacional de Justiça. E vamos apresentar também reclamação à Corregedoria da Polícia Federal. O governo brasileiro, órgão executivo, portanto, tem que se explicar por que a Polícia Federal não cumpriu uma decisão judicial e ficou fazendo conluio com Sérgio Moro e com os dois desembargadores do Tribunal Regional Federal. No dia 13, nós vamos ter um dia nacional de luta pelo Brasil, pelo povo brasileiro, por Lula livre, inocente e presidente. Vamos lançar 13 pontos emergenciais para que o Brasil possa sair dessa crise severa da economia que está tendo. E vamos mobilizar toda a nossa militância e base social em defesa do Lula. Teremos também uma plenária, um grande ato das centrais sindicais no TRF4 em Porto Alegre. No dia 16, temos mais um ciclo de debates sobre a candidatura de Lula, sobre a legalidade dessa candidatura. Nós não aceitaremos que façam com o Lula situações diferentes, que submetam Lula, a candidatura de Lula, a situações diferentes do que até agora a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal realizaram em relação a todas as candidaturas que se apresentaram no Brasil. Nós não tivemos impedimento de registro de nenhuma candidatura. Nós não vamos aceitar mais violência contra Lula. E vamos fazer uma grande denúncia internacional do que está acontecendo no Brasil. Aliás, a repercussão internacional de ontem foi muito grande. O mundo não entende por que a justiça brasileira se comporta dessa maneira, desse jeito. Estamos tendo mobilização internacional
de apoio e de solidariedade ao presidente Lula. Nós queremos Lula livre, porque Lula é inocente e Lula pode ser presidente do Brasil novamente. Vocês não vão entrar com ação contra o juiz Sérgio Moro e contra a Polícia Federal por desobediência a uma decisão judicial? Vamos entrar com todas as ações possíveis. Nossos advogados já estão estudando as ações. Acho que depois o Paulo Teixeira pode falar um pouquinho sobre essas questões também, que foi um dos parlamentares que impetrou o mandato de segurança, que impetrou o pedido de eliminar para o habeas corpus do presidente, para sua soltura. Todas as medidas judiciais estão sendo estudadas e nós vamos fazer a representação também no CNJ. Para além do CNJ, então tem uma ação judicial? Nós estamos estudando. Aí os advogados têm melhores condições de falar. O que nós discutimos aqui é dar apoio às iniciativas na área judicial e também uma pauta política, como eu apresentei agora. Pela liberdade do Lula, por dizer que Lula é inocente, por ele presidente, é com a nossa militância, base social, panfletagem e o lançamento de pontos emergenciais para que o Brasil saia da crise. 13 de julho. 13 de julho agora, esta semana. Como teremos também manifestação no possível nós fazermos para defender Lula e conquistar a sua liberdade, nós vamos fazer. Portanto, todas as medidas judiciais estão sendo estudadas. Senadora, como foi o ânimo do presidente depois de passar por toda essa situação? Me parece que passou por corpo de delito, me parece que ficou no saguão da Polícia Federal. E depois, como foi a informação para ele de que ele não sairia? Com certeza frustrante, né? Lula é o único com capacidade hoje de conduzir o país a uma pacificação, a um reencontro, poder voltar a uma pauta de desenvolvimento com inclusão popular, com inclusão do povo. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, tá? Muito obrigado, valeu. Valeu mesmo. O Paulo Teixeira agora. Ele vai falar um pouco da questão jurídica. Ô, gente, olha, nunca para a esquerda, sempre para a esquerda. Sempre para a esquerda, Paulo. Sempre. Olha, é o seguinte, todos acompanharam um processo veloz de condenação do presidente Lula, sem qualquer prova contra o presidente Lula. Não conseguiram provar que ele tem chave daquele apartamento, não conseguiram provar que ele um dia sequer dormiu naquele apartamento, não conseguiram provar que ele tivesse uma escritura daquele apartamento. Nenhum cidadão brasileiro seria condenado nessas circunstâncias. Também não tem nenhum vínculo com a Lava Jato. Assim, o juiz natural para julgar qualquer questionamento dessa natureza seria o juiz de Santos e não o juiz de Curitiba. Então, um processo sem provas, um processo decidido por um juiz que não tinha jurisdição e um juiz claramente partidário, um juiz claramente militante político e perseguidor do presidente Lula. Bom, um processo de condenação veloz, um processo no TRF4 veloz, mas não coincidiu com os recursos. O TRF4 utilizou quase que o mesmo tempo para julgar
para decidir sobre os recursos às cortes superiores, STJ e STF. Bom, na última semana de junho estava programado o julgamento de um habeas corpus a favor do presidente Lula na segunda turma. O que fizeram lá alguns desembargadores da RF4? Na véspera do julgamento, liberaram o recurso apenas para o STJ como forma de arquivar o julgamento do habeas corpus na segunda turma. Isso no direito tem um nome, chicana jurídica. E fizeram isso para o presidente Lula não ter a sua liberdade concedida pela segunda turma, que concederia essa liberdade. E não ter a sua liberdade no mês de julho, adiando esse debate para o mês de agosto. Bom, a partir daí, 3 deputados, deputado Paulo Pimenta, líder do PT, deputado Vadir Damus e eu, na semana passada, resolvemos impetrar um habeas corpus a favor do presidente Lula. Todos sabem aqui que qualquer um do povo pode impetrar habeas corpus. Portanto, nós o fizemos. E impetramos um habeas corpus. A ordem foi dada, a liminar foi concedida pelo juiz. Não se questiona, obedece. Ele não obedeceu. Não só não obedeceu, como ele questionou a competência do presidente do tribunal, seu chefe imediato, dizendo que ele não teria competência para emanar aquela ordem. Em terceiro lugar, ele ligou para a Polícia Federal e pediu para a Polícia Federal não cumprir a ordem. Ele pediu à Polícia Federal para não cumprir a ordem. Depois, ele articulou a entrada de um outro desembargador que estava igualmente de férias. Ele de férias e o desembargador de férias. Nós inauguramos ontem uma justiça que decide de férias. E, por último, eles articularam o desembargador, o presidente do tribunal, para decidir um conflito de competência inexistente, já que ele, Rogério Favretto, era um presidente em exercício do tribunal, cumprido pelo plantão. Então não tinha conflito. Só tinha um plantonista, era ele, e ele que concedeu a ordem de habeas corpus para o presidente Lula. Ontem o país assistiu à partidarização da justiça. Uma justiça partidarizada, comandada por um juiz de primeiro grau, que ontem se colocou na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal. Ontem o Sérgio Moro, de Portugal, coordenou essa ação, rasgando a Constituição, rompendo o sistema democrático, que é um sistema pactuado na Constituição de 88, válido até pouco tempo atrás. Totalmente, nossa Constituição ontem foi rasgada por esse juiz de primeiro grau, e esse tema foi assistido pelos tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal tem a obrigação de colocar os pingos nos is.
de colocar ordem na casa. Ontem o juiz de primeiro grau Olha, nós protocolamos o habeas corpus e caiu na mão desse desembargador. Ele é um desembargador titular que estava respondendo e ele concedeu esse habeas corpus. Por que esse protocolo foi só às 19h30? Olha, porque a decisão nossa foi na véspera desse dia. E, portanto, o habeas corpus teria que ser redigido e proposto. E era um dia excepcional também, porque a justiça não funcionou no período da manhã. A justiça só funcionou ali no período da tarde, por conta do jogo de futebol do Brasil. Então nós decidimos na véspera e no dia havia uma situação excepcional que o Brasil parou, e vocês pararam também, todos vocês, espero eu, que tenham parado para assistir o jogo. E, portanto, nessas condições que as coisas aconteceram. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Viu? Obrigada, gente. Obrigada. Sobre o Moro, a primeira questão. Nós vamos bagunçou a justiça grande de pessoas para representá-lo no Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça acaba de arquivar uma representação contra o Sérgio Moro que quebrou o sigilo telefônico de uma presidente da República, sendo ele um juiz de primeiro grau. Só tem competência para investigar uma presidente da República ministro do Supremo Tribunal Federal. Só. Mas ele fez isso e o CNJ arquivou a representação agora aqui, no começo da semana, no início já do recesso, na calada da noite. Portanto, esse juiz não pode exercer mais a judicatura. Ele é um juiz que bagunçou o sistema de justiça brasileiro. E ele, ao exercer a judicatura, ele cria uma relação de insegurança na sociedade brasileira e ele transmite esse tipo de desobediência a toda a justiça. E é por isso que esse juiz não pode continuar a exercer a judicatura. Ele tem que ser afastado da sua função. E ele não estava no Brasil. Ele estava de férias. Eu não vou falar em outro assunto, porque eu vou falar só desse assunto. Vocês estão pensando em entrar com ação judicial mesmo? Olha, nós vamos estudar tudo isso. Ontem, o desembargador Rogério Favretto pediu também a instauração de um inquérito na Corregedoria do Tribunal, TRF4, e pediu ao CNJ. E nós vamos pedir ao CNJ. Esse senhor não tem condições de exercer a judicatura. Ele não respeita a Constituição brasileira. Talvez ele respeite outras constituições de outros sistemas políticos, mas não a nossa Constituição e o nosso sistema político. Deputada, essa ação foi combinada com a defesa do Lula? Só esclarece isso pra gente, deputada. Vamos lá, gente. Vamos pegar aqui, ó. Quem que é? Gravador. Agora é obrigado. O seu é o verde? De quem que é esse? Jovem Pan.